Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Michelle Brito e este conteúdo de hoje está muito massa. Eu vou mostrar para vocês um overview completo da arquitetura de microserviços utilizando os projetos Spring Cloud. Mas antes de começar a falar sobre microservices, eu quero falar com vocês um recado muito importante. Hoje eu estou lançando a segunda edição do e-book Spring Boot da API REST aos microservices. Então, se vocês quiserem conferir este e-book atualizado, com as versões do Spring atualizadas e também dos projetos Spring Cloud, é só vocês entrarem no site michellebrito.com ou acessar o QR Code que está aqui na tela e baixar essa versão atualizada do e-book. É só vocês colocarem o e-mail de vocês que eu vou enviar essa versão atualizada. Mas antes de começar, você já pegou seu cafezinho? Se não, pegue seu cafezinho e a gente vai começar com um conteúdo bem legal e eu vou fazer então esse overview completo. Então, vamos começar com os microservices, né? Microservices hoje, porque que eu gosto tanto de trazer este tema aqui no canal e porque que eu trabalho tanto no meu dia a dia com microservices, né? Porque é a arquitetura moderna. Hoje, as empresas que estão começando novos projetos, ou as empresas que querem atualizar os seus sistemas, as suas aplicações, elas estão adotando cada vez mais este modelo de arquitetura, porque ele tem várias vantagens que eu vou mostrar para vocês quando a gente compara ele com o monolítico. Então, microservices, né, essa arquitetura moderna que cada vez mais está sendo utilizado pelas empresas e também está sendo demandado, né? As empresas com essa utilização, elas buscam profissionais que detêm esse conhecimento, né, que conseguem então trabalhar neste estilo de arquitetura. E é isso que eu quero mostrar para vocês, as bases principais para montar, para iniciar esse tipo de arquitetura e também os principais projetos do Spring Cloud, que já traz então uma facilidade muito grande na hora de fazer então o desenvolvimento e a implementação. Então, antes de partir para o Spring Cloud, eu quero falar um pouco da definição de microservices, porque para as pessoas que já estão acostumadas a trabalhar com esse tipo de arquitetura, é mais fácil de entender, mas para quem é novo nesse assunto, né, às vezes fica um pouco perdido sobre a definição, o conceito deste estilo arquitetural. Então, microservice, né, nada mais é do que uma aplicação que ela vai trabalhar de forma autônoma e independente. Então, é uma aplicação que tem um objetivo bem claro, um conjunto, né, de processos bem claros, e essa aplicação ela trabalha de forma autônoma e independente. Porém, o microservice, ele não vive, né, ele não é executado sozinho. Geralmente, em uma arquitetura de microservice, você tem vários e vários microservices trabalhando de formas independentes uns dos outros, mas eles se comunicam internamente, então eles não ficam isolados, eles fazem essa comunicação interna quando é necessário. E agora eu queria mostrar para vocês aqui neste slide dois esquemas bem simples para ficar claro de uma vez por todas o que vem a ser esses microservices, né? Então, imagine que a gente tenha uma aplicação ERP e essa aplicação ela tem vários módulos. Eu gosto de trazer esse exemplo de ERP porque geralmente quando as empresas utilizam, né, esse tipo de sistema, corporações muito grandes, que são sistemas que envolvem várias áreas dentro da empresa. Então, imagine que a gente tenha uma aplicação ERP que tem módulos de vendas, tem módulos de finanças, de RH, entre outras coisas. Se tratando de uma arquitetura monolítica, como que seria construído essa aplicação? Neste caso, todos os módulos que envolvem essa aplicação estaria dentro de um grande bloco de códigos, se caracterizando por uma aplicação única, com altíssimo acoplamento e geralmente com uma única base de dados, que é esse primeiro esquema que a gente tem aqui no desenho. Então, neste formato, né, de arquitetura monolítica, a gente tem um autoacoplamento, porque todos os módulos, independente se eles têm funções diferentes, né, vendas é diferente de RH, que é diferente de compras, eles estão na mesma aplicação. Agora, imagine que a gente tenha este mesmo ERP sendo desenvolvido
utilizando a arquitetura de microservices. Neste caso, cada um desses módulos, eles podem ser desvinculados uns dos outros e ser desenvolvidos de formas paralelas, né? E assim, cada um desses módulos pode ser construído sendo como um microservice independente e separado para funcionar, para trabalhar de forma autônoma. Então, neste caso, a gente teria o microserviço de vendas, a gente teria o microserviço de compras, de finanças e também de RH. Então, a gente teria uma arquitetura com esses microservices, né, de forma separada. Dessa maneira, a gente já diminui o acoplamento. E também, o ideal, quando a gente tem esse tipo de arquitetura, é que cada microservice tenha o seu próprio banco de dados. Então, neste caso, o microservice de finanças, ele vai ter o seu próprio banco de dados, o de RH também e assim por diante. Este é o cenário ideal. Então, nesses dois esquemas, dá para visualizar, né, como que seria uma aplicação monolítica e como que seria essa mesma aplicação se ela fosse construída utilizando a arquitetura de microserviços. E quando a gente utiliza, então, de microserviços, a gente pode ver que esse estilo de arquitetura, ele traz muitas vantagens, principalmente quando a gente compara, né, com a arquitetura monolítica. E a principal das vantagens que eu já citei aqui é a diminuição do acoplamento, porque como a gente tem serviços separados, né, que trabalham de forma independente um dos outros, a gente tem um acoplamento bem baixo da nossa aplicação, principalmente se a gente comparar com a arquitetura monolítica, que é um alto acoplamento. E com esse acoplamento mais baixo, a gente, consequentemente, tem uma alta disponibilidade nesse tipo de arquitetura. Porque imagine que na nossa arquitetura de microservices, o módulo de vendas apresente um bug em produção. Então, neste caso, os desenvolvedores eles vão atuar para corrigir esse bug apenas no microservice de venda. Então, eles vão parar o microservice, vão fazer as correções necessárias, vão subir as atualizações e voltar tudo ao normal. Enquanto esse processo acontece, os demais microservices continuaram sendo executados normalmente. Por quê? Porque o microservice de vendas, mesmo ele estando parado, ele não influenciou que o microservice de compras, por exemplo, continuasse sendo processado, as requisições, né, normalmente. Agora imagine que a gente tenha a arquitetura monolítica e precise fazer essa mesma alteração. Neste caso, como é uma aplicação só, a gente teria que parar o sistema como um todo para fazer essa alteração no módulo de vendas. E com isso a gente deixaria indisponível a aplicação como um todo. Então, na arquitetura monolítica, a gente tem uma baixa disponibilidade quando a gente compara com a arquitetura de microservices, né? O outro ponto que também é uma grande vantagem desse tipo de arquitetura de microserviços é o controle de performance, que é bem mais alto quando comparado a uma arquitetura monolítica. Por quê? Porque como a gente tem todos os serviços separados, né? Imagine que a gente tenha hoje um elevado número, uma demanda maior no serviço de vendas. Neste caso, para a gente aumentar a performance da nossa aplicação, a gente pode escalar horizontalmente o sistema de vendas para ele responder de acordo com a elevada demanda. E enquanto isso, os demais microserviços, eles vão continuar funcionando normalmente com as suas instâncias em execução. E esse controle, você consegue fazer ele de uma forma muito mais minuciosa. Então, você escala apenas aqueles serviços que estão apresentando mais demanda. Agora, imagine uma arquitetura monolítica. Isso já seria bem mais complexo de fazer, porque para escalar o módulo de vendas, a gente teria que escalar a aplicação como um todo. Então, esse controle de performance é muito maior quando a gente tem o tipo de arquitetura de microserviços. E como o melhor padrão na arquitetura de microservices é que cada um dos serviços tem a sua própria base de dados, então um ponto também positivo é com relação à modelagem de dados, que você consegue fazer de forma isolada. Então imagine que você precise alterar a modelagem de dados do serviço de vendas.
Isso não vai afetar nenhum dos outros serviços, né? Não vai influenciar na modelagem dos demais. Agora imagine numa arquitetura monolítica onde todos os módulos utilizam o mesmo banco de dados. Então, a probabilidade de acontecer uma falha ali, principalmente na modelagem ou na alteração dos dados, é muito maior. Porque se você for alterar algum modelo, por exemplo, do módulo de vendas, isso pode acabar afetando de alguma forma os demais módulos. Então, se tratando de microservices, você consegue ter esse isolamento da modelagem e dos dados. Isso traz uma garantia, né, muito maior e evita muitos problemas que você teria quando você junta, né, quando você unifica todos os dados em um único banco. Outro ponto bem interessante também deste tipo de arquitetura é a facilidade de você conseguir, de forma bem dinâmica, utilizar diferentes tecnologias na mesma arquitetura. Por quê? Porque como a gente tem microservices separados, né, que funcionam de forma independente, vocês podem construir, a gente pode construir esses serviços utilizando aquelas tecnologias mais adequadas para ele, de acordo com o processamento, de acordo com as regras de negócio, porque os microservices, além deles se comunicar uns com os outros, né, eles não precisam saber do que um foi feito, do que o outro foi feito. Eles precisam ter um padrão para se comunicar. Agora, do que e a forma como eles são implementados, isso a gente já tem essa dinâmica muito maior quando a gente trabalha com microservices. Então, se a gente utiliza uma tecnologia mais adequada no microservice, não significa que a gente vai ter que utilizar nos demais. A gente pode, então, fazer esse controle e fazer essas escolhas de formas mais assertivas, onde cada microservice pode ser construído de acordo com a melhor tecnologia, que vai se encaixar melhor nas regras de negócio ou no processo, né, que esse microservice ele vai executar. E com isso, a gente tem uma grande vantagem, que é utilizar sempre tecnologias modernas do mercado. Então, se surgem novas tecnologias ou novas ferramentas e você quer utilizar na sua arquitetura, quando a gente tem uma arquitetura de microservices, isso torna-se algo muito mais simples. Por exemplo, você pode começar, a equipe, né, pode começar a testar uma nova tecnologia em serviços secundários, né, que não são o core principal, por exemplo, da aplicação, e depois de validado, então, essa nova tecnologia nesses serviços secundários, aí a equipe pode começar a disseminar essa tecnologia nos demais. Agora, imagine se a gente tivesse uma arquitetura monolítica e quisesse ter essa dinamização de tecnologias, de diferentes tecnologias na mesma aplicação e também de inovar quando vai saindo novas ferramentas no mercado. Isso seria uma coisa muito mais complicada, porque na arquitetura monolítica, geralmente você trabalha com uma única tecnologia, uma única linguagem, um único framework, e fazer uma alteração, como a gente tem um autoacoplamento, isso se torna muito trabalhoso e muito suscetível a falhas. Então, é algo bem mais complicado. Agora, se tratando de microservices, a gente consegue ter essa dinamização muito maior, essa liberdade muito maior de trabalhar com diferentes tecnologias, tanto tecnologias modernas, ferramentas mais modernas, e conseguindo então conciliar e sempre ter a sua arquitetura mais atualizada de acordo com o mercado, né? Bom, agora eu já falei bastante das vantagens, né? Vou falar um pouquinho das desvantagens de trabalhar com esse tipo de arquitetura. Então, quando a gente tem microservices, alguns pontos têm que ser colocados aqui em xeque, porque realmente é uma arquitetura um pouco mais trabalhosa de principalmente dar o start. Por quê? Porque antes de começar com os microservices das regras de negócio, é preciso de ter um preparo, né, uma base dessa arquitetura com microservices de configuração, como por exemplo o config, o gateway, que eu vou falar agora para vocês aqui um pouco mais para frente. Então, é preciso desde o início, unir várias tecnologias diferentes, já fazer os microservices conversarem uns com os outros. Então, é um pouco mais complexo, né? Mas, hoje em dia, a gente tem ferramentas, plataformas que auxiliam muito nesse start desse tipo de aplicação, que torna isso tudo mais fácil. Então, não é um ponto tão negativo assim, porque a gente tem essas ferramentas que auxiliam.
Um outro ponto também, que é um pouco mais cauteloso, vamos dizer assim, é com relação ao monitoramento e gerenciamento. Porque, como se trata de microservice, para realizar determinados processos, os microservices vão ter que se comunicar uns com os outros ou se comunicar com sistemas, aplicações externas, e isso gera muitos pontos de falhas. Então, nesse tipo de caso, né, nesse tipo de arquitetura, a gente tem que ter um monitoramento e um gerenciamento bem mais cauteloso do que a gente teria numa aplicação monolítica. Então, é um ponto de bastante atenção na hora que for projetar e também desenvolver esse tipo de arquitetura que tem que colocar como prioridade. Um outro ponto também que é um pouco mais trabalhoso do que a arquitetura monolítica é quando se trata do deploy. Então, o deploy de uma arquitetura de microservices é mais trabalhosa, por quê? Porque geralmente a gente tem dezenas e até centenas de serviços, né, de microservices para serem implantados. E isso fica um pouco mais complexo do que quando se trata de uma arquitetura monolítica, que geralmente é uma única aplicação, com uma única base de dados. Então, o deploy, como se trata de vários serviços, várias bases de dados, é algo mais complexo. Mas isso também, hoje a gente tem várias e várias ferramentas de cloud que ajudam, né, que automatizam isso tudo pra gente, que depois isso fica algo bem natural. Como, por exemplo, automatização de pipelines, entre outras coisas. Então, a gente hoje tem ferramentas, né, que auxiliam neste deploy, que facilitam também o uso desse tipo de arquitetura, e eu não posso dizer que é um ponto tão negativo assim, porque a gente tem hoje muitas facilidades. E um outro ponto que eu falei na hora que eu estava comentando das vantagens, das desvantagens, também da definição de microservices, né? Esses microservices, eles funcionam de forma independente e autônomas, porém, eles se comunicam entre si. E como que é feito essa comunicação? Como que a gente define qual que vai ser a comunicação? Então, hoje a gente tem duas principais comunicações, né, dois tipos principais de comunicações entre microservices. E isso vai depender muito do tipo de processo que você vai ter entre esses microservices. Então, quando a gente tem processamentos síncronos, geralmente a gente utiliza do protocolo HTTP com APIs do REST para fazer essas comunicações internas entre esses microservices. E quando a gente tem processos assíncronos, neste caso a gente utiliza de mensagerias, né, como o Apache Kafka, o RabbitMQ, entre outros brokers, para fazer então essa comunicação entre esses microservices, né, para garantir a entrega. Então, você pode definir qual que vai ser a comunicação? Sim. Você tem que ter um entendimento de como que é o processamento desses microservices, né? Como que vai ser a troca entre eles, qual que é o tipo de processo, e depois que você identifica isso, você consegue visualizar qual que vai ser o melhor tipo de comunicação que vai se encaixar em cada caso. Agora, falando um pouco da arquitetura de microservices em si. Aqui eu coloquei uma visão bem macro para explicar um pouco sobre essa base arquitetural que muitas vezes define o grau de maturidade da nossa aplicação, da nossa arquitetura, porque nem só de microservices de regras de negócio é constituída a arquitetura de microservices. A gente precisa de criar serviços que são serviços base para compor essa arquitetura, para elevar o grau de maturidade, como por exemplo, serviços de monitoramento, de gerenciamento, de logs, serviço de configuração, serviços de registro e descoberta, gateway para centralizar todas as entradas na nossa arquitetura, entre outras coisas. Então aqui eu coloquei um exemplo de forma bem macro para vocês conseguirem identificar essas principais bases, né, esses serviços bases que também são microservices, porém eles não são microservices de regras de negócio, eles são microservices de configuração, de serviços de descoberta, entre outras coisas que eu vou falar aqui para vocês. Então aqui, imagine que a gente tem a nossa arquitetura de microservices no back-end e ela está se comunicando com o front-end, que pode ser uma aplicação Angular, uma aplicação React. E a primeira coisa que a gente precisa fazer na parte do back-end, criar uma API Gateway.
que é essa API Gateway, né? É um microservice que vai centralizar todas as entradas da nossa aplicação, porque a gente não pode deixar os microservices abertos, né, para a aplicação Angular, por exemplo, ela precisar de um determinado dado, aí ela escolhe qual que é o microservice que ela vai se comunicar e comunica com ele diretamente. Isso não pode acontecer. A gente tem que centralizar todas as entradas, né, para garantir também ali uma segurança, e para isso a gente precisa inicialmente de um gateway. Aí depois aqui na sequência a gente tem uma série de microservices, né, utilizando, por exemplo, o Spring Boot. E aqui embaixo a gente tem os logs, a gente tem os bancos de dados, e cada microservice vai ter o seu banco de dados próprio. E aí a gente tem também serviços que são microservices, mas são, vamos dizer assim, da parte de configuração, é uma base da arquitetura, como o Service Registry, como o Circuit Breaker, o Config Server e também o Sleuth. Mas agora eu vou passar por cada um deles para mostrar para vocês porque que é tão importante esses serviços, né, estarem presentes na nossa arquitetura. Só que para cada um desses serviços, que vamos dizer que é os serviços base para compor a nossa arquitetura de microservices, a gente pode utilizar de projetos Spring Cloud para construir, para desenvolver. Então a gente não vai fazer isso tudo na mão, a gente já tem uma série de facilidades, né, com esses projetos Spring Cloud que já traz implementado nos melhores padrões, né, grande parte para a gente utilizar e garantir que a gente vai fazer com que cada um desses nossos serviços bases eles vão ser desenvolvidos nos melhores padrões para compor a nossa arquitetura. Então aqui agora eu vou começar a falar dos projetos Spring que a gente pode utilizar para criar então esses serviços bases da nossa arquitetura de microservices. O primeiro deles, como eu disse anteriormente, é o Gateway, né? A gente precisa criar então um serviço que ele vai ser a porta de entrada ali da nossa aplicação. E o Gateway, chamado muitas vezes de API Gateway, primeiro, ele vai servir para centralizar todas as entradas, né? Ele vai unificar ali uma porta de entrada da nossa aplicação. E a gente também vai conseguir fazer o roteamento e filtros no Gateway, ele também tem esse papel. O Gateway, ele vai servir também como ele vai fazer internamente um balanceamento de cargas. Muitas vezes, internamente, ele vai se comunicar com o serviço que tem essa responsabilidade, que eu também vou falar no próximo slide. E também vai integrar com o serviço de descoberta. E no próprio Gateway, isso vai muito da definição e do planejamento da arquitetura, mas ele pode também conter a parte de autenticação e de segurança, ou ele pode se comunicar com outro serviço que faça a autenticação e segurança. Então ele também pode se comunicar para fazer essas autenticações. Então aqui a gente tem um esqueminha bem simples, mostrando qual que é o principal papel de um gateway. No caso, a gente tem um cliente, esse cliente pode ser uma interface construída utilizando aí algum framework, e ele envia uma requisição para o nosso back-end. Na hora que ele envia essa requisição, quem vai receber essa requisição inicialmente é o gateway. Internamente, ele vai fazer o balanceamento de carga, ele vai descobrir qual que é o serviço, as instâncias em execução, e ele vai fazer o roteamento para o microservice específico para responder àquela requisição. Então aqui eu coloquei, no caso, o cliente envia a requisição para o gateway e o gateway ele vai redirecionar para o respectivo microservice responder, então, esse processamento e enviar a resposta para o cliente. E como que a gente implementa um gateway, uma API Gateway na nossa arquitetura de microservices, né? Então, como eu disse, se a gente já estiver utilizando os projetos Spring, eles possuem vários e vários projetos que a gente pode utilizar na nossa arquitetura, e um deles é o projeto Spring Cloud Gateway, que ele é específico para a gente então implementar esse gateway dentro da nossa aplicação. E o Spring Cloud Gateway, ele foi criado junto com o Spring Framework versão 5, então ele já tem o suporte, né, do projeto Reactor, que é aquele suporte que veio com a versão 5 do Spring, que permite com que a gente trabalhe de forma reativa dentro deste framework.
e também não bloqueante. Então, ele já traz também internamente um servidor NET que permite trabalhar com tempos assíncronos e não bloqueante. Então, por exemplo, imagine que um dos nossos microservices a gente tenha uma API, só que não uma API simples web utilizando o MVC, a gente tem uma API utilizando o Webflux, né, que trabalha de forma reativa. Então, neste caso, o gateway ele já vai estar preparado para trabalhar de forma reativa e não bloqueante, e assim a gente vai conseguir ter um fluxo de ponta a ponta reativo e não bloqueante. Então, ou seja, resumindo, ele já está preparado para trabalhar com tempos assíncronos e não bloqueante. O Spring Cloud Gateway. A gente tem outros projetos também dentro do Spring Cloud, que é, por exemplo, o Spring Cloud Netflix Zoo, que já foi muito utilizado para criar gateways, porém, alguns dos projetos do pacote Netflix estão parando de receber atualizações, né? E o Zoo é um exemplo deles, então por isso que eu nem coloquei aqui nos slides, porque agora o mais utilizado é o próprio projeto do Spring, né, que é o Spring Cloud Gateway. Agora, o segundo serviço que é muito importante da gente construir também é um Service Registry Discovery. Mas o que vem a ser esse Service Registry Discovery? Quando eu falei dos tipos de comunicação entre os microserviços, quando a gente tem dois microservices que eles vão se comunicar de forma síncrona via HTTP REST, eles precisam saber a URI e a porta um dos outros para se comunicarem. Mas imagine que a gente tenha várias instâncias em execução de cada um e isso está tudo de forma dinâmica. Como que a gente vai implementar isso no meio do código? A gente não pode colocar portas e URIs fixas. A gente tem que ter um meio que seja monitorado, né, todas as instâncias em execução e que nos forneça esses endereços corretamente, já com o balanceamento de cargas. E para isso, então, a gente utiliza do serviço Registry, que é um serviço de registro, e também o Discover, que é o serviço de descoberta. E o que vem a ser esses dois serviços, né? Na verdade, se a gente vai ter esse tipo de comunicação entre os microservices, a gente precisa implementar primeiramente um serviço de registro na nossa aplicação de microservices, e esse serviço de registro, ele vai ficar monitorando os demais serviços, as portas, as URIs, as instâncias que estão em execução, e todos esses serviços que vão fazer esse tipo de comunicação, eles têm que se cadastrar, ou seja, eles têm que se registrar nesse serviço de registro, porque quando eles se registram, aí sim o serviço de registro vai passar a monitorar todos eles com portas, com URIs, com número de instâncias. Então, se os serviços eles vão se comunicar entre si, eles têm que se registrar neste Service Registry. Então, é isso o papel do Service Registry. Então, esse serviço que registra, ele recebe esse nome e todos os que se registram nele recebem o nome de Service Client. E como é que a gente implementa esse Service Registry Discovery na nossa aplicação? A gente também pode contar com projetos Spring Cloud para isso. Aqui no caso eu coloquei nesse esqueminha aqui, utilizando o Eureka, que é um dos projetos que a gente pode utilizar, é o Spring Cloud Netflix Eureka. Tem também a opção do Spring Cloud Consul, que a gente pode utilizar então para implementar esse tipo de serviço na nossa arquitetura. Olhando agora aqui para o esquema que eu coloquei, a gente tem um Eureka Server, no caso eu utilizei o Eureka, então todos os serviços que vão se comunicar, eles vão ter que se registrar inicialmente no Eureka Server para que o Eureka Server ele passe a monitorar, né, as instâncias, as portas e também as URIs de forma dinâmica. Então aqui no caso a gente tem dois serviços, o controle de nota e o controle de aluno. E imagine que esses dois serviços, primeiramente, eles têm que se registrar no Eureka Server. Com isso, eles passam a ser Eureka Client. Agora, vamos imaginar um fluxo de processo. Se o controle de nota recebe uma requisição e para finalizar o processamento dele, ele tenha que fazer uma requisição interna para controle de aluno, para pegar os dados do aluno, por exemplo, antes de enviar para o cliente, como que ele vai saber qual que é o endereço que ele tem que enviar essa requisição interna?
Então, o controle de nota, antes de enviar qualquer coisa para controle de aluno, ele vai até o Eureka Server, porque o Eureka Server ele está monitorando todos os serviços, né, que se inscreveram nele. Então, neste caso, ele sabe qual que é a instância em execução, ele, de acordo com o balanceamento de carga, ele sabe qual que é a porta, qual que é a URI dinâmica. Então, ele vai passar o endereço corretamente para controle de nota e assim o controle de nota vai poder enviar a requisição interna para controle de aluno de forma dinâmica. Então, é para isso que serve o Service Registry Discovery, para que os microservices internamente consigam se comunicar entre si via protocolo HTTP e REST, e com isso eles consigam, né, sempre que precisarem obter esses endereços de forma dinâmica e também já com o balanceamento de carga. Um outro ponto que a gente também precisa se preocupar nesse tipo de arquitetura é com métodos que têm alto potencial de falhas. Como eu disse anteriormente, né, nesse tipo de arquitetura, como a gente tem várias comunicações entre esses serviços, a gente tem muitos pontos passíveis de falhas. E esses pontos, eles não podem ficar sem tratamento nenhum. A gente tem que identificar esses pontos, fazer um tratamento, no caso, implementar o Circuit Breaker. Então, sempre que a gente for definir uma arquitetura de microservice ou planejar, identificar esses pontos críticos, é preciso então de mitigar essas falhas, principalmente as falhas em cascata, para que não afete a arquitetura como um todo. E para isso, a gente utiliza então de Circuit Breakers, por exemplo, de métodos fallback, que são chamados quando alguma falha acontece. Então, se a gente tem um serviço que ele, para terminar o processamento, ele precisa se comunicar internamente com outro serviço, e esse outro serviço ele está apresentando alguma latência, ou ele está fora, né, do ar, neste caso a gente vai ter uma falha, tanto na requisição como nas demais que vão chegando posteriormente. Então, ele é um ponto muito crítico que a gente tem que implementar ali, tem que mitigar essa falha. E neste caso, a gente precisa implementar um método que, na verdade, é chamado de método fallback, onde a gente vai definir uma mensagem default ou um processamento default, ou a gente vai definir ali alguma providência que ele vai tomar para não parar o processamento, mas também não deixar com que essa chamada ao sistema que está apresentando latência ou que está apresentando falha, ele prejudique os demais. E como que a gente faz para implementar, então, esses métodos fallback nos nossos serviços, principalmente nesses pontos críticos? A gente pode utilizar também de projetos Spring Cloud. Antes, o padrão de Circuit Breaker dos projetos Spring Cloud era o Hystrix. Porém, o Hystrix, ele faz parte daqueles projetos Netflix que estão parando de receber atualizações. Então, agora a gente tem outras opções, como, por exemplo, o Resilience4j, o Sentinel. Principalmente o mais utilizado hoje, que está mais atualizado, é o Resilience4j. Então, a gente pode utilizar desses projetos Spring Cloud para implementar, então, esses Circuit Breakers nos nossos serviços, principalmente detectando aqueles métodos que têm alto potencial de falhas. Isso é muito importante para garantir com que o nosso sistema, né, a nossa aplicação como um todo, mesmo apresentando falhas em determinados serviços, isso não afete o processamento dos demais. Então, ter esse controle, fazer essa mitigação nesses pontos críticos é primordial quando a gente tem esse tipo de arquitetura, para garantir com que não seja afetado, né, quando a gente tiver essas intervenções ou essas falhas. Seguindo aqui, um outro serviço que também é importante de ter nessa base da nossa arquitetura é o Config Server. O que é o Config Server? Ele é um serviço que ele centraliza todas as configurações dos microservices, né, dos serviços das regras de negócio, por exemplo.
Então, ele vai centralizar essas informações. Para isso, ele utiliza do Git para armazenar essas configurações. E é interessante de utilizar, por quê? Porque imagine que a gente precisa trocar essas configurações de determinados microservices. Aí, para isso, basta a gente trocar nesse config server, não precisa parar microservice por microservice. Então, a gente tem essas configurações unificadas, né, de forma centralizada, e isso traz uma facilidade, principalmente no desenvolvimento. Aqui eu coloquei um esqueminha, né, de como que funciona o config server. No caso, a gente precisa criar um serviço que vai ser esse config server. Ele utiliza do Git para armazenar essas configurações. E os microservices, então, vão passar essas configurações para ele gerenciar. Então, o serviço config server, ele vai ser o server, né? E os microservices que passar as configurações para ele gerenciar vão ser os seus clients. E como que a gente faz isso, então? Também utilizando os projetos Spring Cloud, como, por exemplo, o Spring Cloud Config. Então, a gente vai ter duas etapas aqui. A gente vai ter que criar o config server, né, utilizando o Spring Cloud Config Server, e determinar com que todos os serviços, todos os microservices que vão entregar suas configurações para ele gerenciar vão ser clients. Então, para isso, a gente também vai utilizar o Spring Cloud Config Client. Seguindo aqui, então, um outro ponto que também é bem importante de ter na base da nossa arquitetura, né, que eu também mencionei anteriormente, é um minucioso controle e monitoramento de log de toda a nossa aplicação. Porque imagine que quando o cliente, aqui no caso eu coloquei um esqueminha, né, o cliente envia a request 1 para o back-end, para a nossa arquitetura de microservices. E o serviço A, ele recebe essa requisição. Porém, para ele finalizar esse processamento, ele já não pode enviar a resposta para o cliente de volta. Ele tem que acionar o serviço B e o serviço B tem que acionar o serviço C. Então, na verdade, qual que vai ser o tempo desse processamento total? Vai ser a soma da request 1, da comunicação entre o serviço A e o B e o C. Então, a gente tem um longo caminho ali de processamento para a request 1 ser concluída e retornada para o cliente. E como que a gente vai ter, então, esse monitoramento mais minucioso de todas essas etapas? Então, para isso, é preciso da gente construir, né, um rastreamento, construir um tracing distribuído, que na verdade nada mais é do que logs em cada uma dessas etapas e também um log de uma visão mais genérica, né, de uma visão como um todo. E para isso, como que a gente faz? A gente adiciona esses nos chamados identificadores em cada um desses logs, em cada uma dessas etapas, porque assim a gente vai conseguir ter esse controle mais minucioso dos processamentos que estão acontecendo internamente na nossa arquitetura. E para construir esse rastreamento, né, e para colocar esses identificadores nos processos, a gente pode utilizar do projeto Spring, que é o Spring Cloud Sleuth. Esse projeto, ele trabalha com dois tipos de identificadores, que é o Trace ID e o Span ID. O Trace ID, ele é único entre todas as chamadas, então a gente vai conseguir visualizar os dados da chamada como um todo, né, da request 1 como um todo. Agora, se a gente quiser visualizar os identificadores em cada etapa, por exemplo, do service A para o B, do B para o C, a gente também utiliza dos Span ID, que são identificadores individuais em cada uma das chamadas internas que vão acontecer durante o processamento. E com todos esses dados, com todos esses identificadores e logs, a gente pode utilizar de ferramentas para conseguir monitorar e visualmente, né, enxergar e também analisar esses dados. Então, a gente pode utilizar de ferramentas como o Zipkin, por exemplo, para conseguir, então, analisar todos esses códigos e também manter um monitoramento mais cauteloso da nossa arquitetura. E agora eu vou falar um pouco sobre um projeto que é o Spring Cloud Stream, que ele é utilizado quando a gente tem
troca de mensagens, né, entre dois serviços via mensageria, quando a gente tem processos assíncronos, que a gente utiliza do protocolo AMQP, utilizando de mensagerias para trocar então essas mensagens entre os serviços. Então, a gente pode utilizar do suporte do Spring Cloud Stream, seja utilizando o broker RabbitMQ ou o Apache Kafka, independente se for um ou se for outro, a gente pode contar com o suporte do Spring Cloud Stream. Então, se a gente tem processos assíncronos com troca de mensagens, a gente vai utilizar esse projeto para implementar então esse fluxo na nossa aplicação. Aqui eu coloquei um esqueminha onde eu simulei troca de mensagens desse tipo, né, via mensagerias na nossa aplicação de microservices. Aqui no caso a gente tem um produtor, que vai ser o microserviço que vai produzir, né, no caso, essa mensagem, que vai ser enviada para outros serviços. Então, o produtor, ele vai gerar essa mensagem e ele não vai enviar direto para os serviços, ele vai enviar para um intermediário, que no caso é um broker. Aqui no desenho eu simulei que a gente está utilizando o RabbitMQ. Então, esse broker, ele vai receber essa mensagem no Exchange, o Exchange ele vai rotear para qual fila que essa mensagem vai ser redirecionada, vai enviar essa mensagem para a fila e depois vai enviar para os serviços consumidores, que no caso são os serviços que estão escutando essa fila. Então, no caso, a gente tem aqui o consumidor A, o consumidor B, né, que vai receber as mensagens que forem chegando nesse broker e então para cada respectiva fila. Então, assim acontece a troca de mensagens, né, via mensageria, utilizando como um intermediário um broker. Aqui no caso eu coloquei o RabbitMQ. Outra opção seria utilizar também o Apache Kafka, aqui que eu coloquei aqui embaixo, mas independente de qual que você vai utilizar, de qual meio de mensageria você vai utilizar, você pode utilizar do Spring Cloud Stream para implementar então essa troca de mensagens quando você tiver processos assíncronos dentro da sua aplicação. Bom, então eu falei já sobre vários dos projetos Spring Cloud que a gente pode utilizar seja para compor os próprios microservices, né? E também para os microservices base da aplicação, de configuração, de monitoramento, que quanto mais você implementar esses microservices na sua aplicação, esses serviços, essas configurações, esses monitoramentos, a gente faz com que o grau de maturidade dessa arquitetura ela seja elevado e a equipe tenha um controle maior, tenha também um monitoramento muito maior e uma segurança maior do que está acontecendo dentro da aplicação em todos os processos. Bom, eu falei aqui de alguns, mas aqui eu coloquei um print da documentação do Spring Cloud, só para vocês darem uma olhada aqui do lado, olha, que tem vários e vários projetos Spring Cloud que a gente pode utilizar quando a gente tiver esse tipo de arquitetura de microservices. Então, dependendo do caso, dependendo do que você tiver que implementar dentro dessa arquitetura, você pode recorrer aqui. Com certeza o Spring Cloud ele vai ter um projeto específico para isso. Outra coisa também que eu queria mostrar aqui para vocês quando eu estava falando das desvantagens da arquitetura de microservices, né, que o start desse tipo de aplicação é mais complexo porque envolve vários serviços base, envolve várias tecnologias que têm que ser conectadas já desde o início. Mas hoje a gente tem ferramentas, tem plataformas que auxiliam esse start da arquitetura. E uma dessas ferramentas é o JHipster, quando a gente tem microservices com Java. O JHipster ele é uma plataforma que te ajuda tanto a iniciar, implementar e também implantar em cloud a sua arquitetura. Então ele traz esse start de uma forma muito mais rápida, muito mais produtiva. E também dá segurança para a equipe, né, que está começando com esse estilo de arquitetura, porque já traz tudo dentro dos padrões e ele já conta com suporte tanto back-end, com o Spring, com o Micronaut ou Quarkus, entre outros, e também com o front-end, utilizando Vue.js, React e Angular. Também já traz o suporte para vários bancos de dados, como Oracle, Postgres, SQL Server, entre outros, e também ferramentas e plataformas cloud, como Heroku, como AWS, como Google Cloud, Kubernetes, Docker,
entre outros. Então, o Dia Hipster é uma ferramenta bem completa que auxilia muito, principalmente as equipes que estão começando aí com esse estilo de arquitetura. Bom, então se vocês tiverem dúvidas sobre esse conteúdo de arquitetura, sobre esses projetos, sobre tudo que eu falei aqui nesse vídeo de hoje, vocês podem entrar em contato comigo pelo Instagram, pelo direct, que é onde eu fico mais ativa. Então, o meu Instagram é @brito_michele, aí vocês me chamam lá que a gente vai falando então sobre essas dúvidas para tentar esclarecer. Certo? Se vocês curtiram esse conteúdo, não esqueça de dar o joinha aqui e também de se inscrever aqui no canal, porque toda semana eu tô trazendo bastante conteúdos aqui sobre programação, sobre carreira em TI, sobre arquitetura e muito mais. É isso, pessoal. Muito obrigada a todos vocês que acompanharam até aqui e vejo vocês nos próximos vídeos aqui no canal. Até mais!